Atenção, clubes brasileiros que buscam por centroavante. Allan Kardec decidiu deixar a China e vai passar a ser uma opção bem bacana nos próximos dias. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes dessa história exclusiva. Bora te atualizar também sobre dois nomes de jogadores portugueses que fazem sucesso na terrinha e que poderiam ser contratados pelo Corinthians. Tem informações sobre o São Paulo. Que história é essa de James Rodrigues vestindo a camisa do tricolor? E o Gabigol, por que ele apagou suas fotos do Flamengo no Instagram? Consultei o empresário dele e trago detalhes para vocês. Bora falar ainda sobre Ronaldo Fenômeno, que é enfim dono do Cruzeiro, depois de uma longa jornada de muita emoção nessa segunda-feira. Tem informações importantes a respeito do mercado. Onde é que vai jogar Vitor Cuesta? Vai para o São Paulo? Vai para o Corinthians? Vai para o Botafogo? Além de uma série de outras novidades, você não perde por esperar. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Que bacana ter vocês por aqui, ótima terça-feira a todos. Antes de mais nada, deixa eu pedir para vocês assistirem ao vídeo até o fim. Se curtirem, deixem like e se inscrevam no canal. Por que é importante se inscrever no canal? Se inscrevendo e ativando as notificações, você é avisado toda vez que tiver vídeo novo sobre mercado de transferências, bastidores, finanças e muito mais. Eu tenho certeza que você vai curtir. Bom, bora começar o vídeo de hoje, não sem antes lembrar que ele tem o oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea e que nessa terça-feira preparou cotações bem legais. A começar pelos jogos da tarde, tem duas partidas da Liga dos Campeões. Um pouquinho mais à noite a estreia de 3 brasileiros. O Atlético Paranaense visita o Caracas e a vitória do Furacão paga R$ 2,02. Também tem Corinthians e Always Red, jogo na Bolívia, e a vitória do Timão pagando R$ 2,83. Já o Flamengo estreia contra o Sporting Cristal no Peru e a vitória rubro-negra é a que menos paga R$ 1,32. Para participar de qualquer uma dessas apostas ou outras, é bem fácil, pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo. Não esquece de fazer seu cadastro e usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que na noite dessa segunda-feira foram divulgados os melhores jogadores do Paulistão e o Dudu do Palmeiras acabou eleito o craque da competição. Por falar no Palmeiras, o Verdão teve 5 atletas na seleção do campeonato. A seleção ficou com Everton no gol, Rafinha, Léo Ortiz, Gustavo Gomes e Luan Cândido na zaga, meio campo com Danilo, Renato Augusto e Rafael Veiga, na frente Dudu, Caleri e Arthur. O Arthur foi eleito craque do interior, o Ronaldo, atacante da Inter de Limeira, foi consagrado como artilheiro da competição e o Pablo Maia, volante do São Paulo, foi escolhido como a revelação do campeonato. É legal contar que o Rogério Ceni, apesar do vice-campeonato, foi eleito o melhor treinador do torneio. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Rodrigo Caio ainda não tem data para voltar, apesar de já estar fazendo treinos físicos. Conversei com o pai dele na noite dessa segunda-feira e o pai do Rodrigo Caio disse que ainda não há uma previsão específica, mas que ele tem trabalhado muito bem com a expectativa de voltar sem mais contusões. Quero contar também que Sérgio Soares, técnico da Portuguesa, concedeu uma entrevista bem legal ao programa do Nicola dessa segunda-feira e revelou que a partir dessa quarta todo o elenco da Portuguesa já passa a estar concentrado. Tudo porque no sábado tem o jogo decisivo contra o Rio Claro. A Lusa só precisa empatar com o time de Rio Claro no Canindé para garantir o acesso à primeira divisão do Paulistão. Por último, mas não menos importante, te atualizar que o Will Dantas, empresário de Pedrinho, assegurou que ele não vai fechar com clube algum para o Pedrinho no Brasil. A ideia segue sendo aguardar por propostas de times do exterior, especialmente da Inglaterra, ainda que isso demande um tempo e o Pedrinho só volte a jogar a partir de julho. Para arrematar o giro de notícias, contar que a TNT Sports assegura que o Boca Juniors tem interesse em Maurício Isla, lateral direito do Flamengo. Consultei uma pessoa próxima ao Isla, essa pessoa disse não estar sabendo de nada. A minha surpresa nessa história é de que o Boca tinha até a sexta-feira da semana passada para tentar a contratação do Isla. Como não conseguiu, já não pode mais inscrever o jogador durante toda a fase de grupos da Libertadores. Bora te ajudar a esclarecer uma série de especulações. A primeira delas, James Rodrigues vestindo a camisa do São Paulo.
Durante o programa do Nicola dessa segunda, vários torcedores do Tricolor vieram me argumentar ou perguntar sobre essa situação. O colombiano de 30 anos de idade, contratado no ano passado pelo Al Rayyan, time do Catar. A informação do jornal AS é de que o Rames não se adaptou ao estilo de vida, ao estilo do futebol e quer deixar o país. Inclusive, segundo a publicação espanhola, o favorito para contratá-lo seria o Junior Barranquilla, time da Colômbia onde o Rames nunca jogou. Foi nesse contexto que começaram a especular que ele poderia jogar ou no Botafogo ou até mesmo no São Paulo. Entrei em contato com o dirigente do São Paulo, para ser mais específico com o presidente do Tricolor, o Júlio Casares, que respondeu da seguinte maneira a pergunta sobre a possibilidade dele jogar no São Paulo. Abre aspas. Não tem chance, não temos condição financeira para essa compra, fecha aspas. Vale lembrar que o James Rodrigues tem contrato com o Al Rayyan até 2024. Ele ganha por lá 5 milhões de dólares por temporada, livres de impostos. Isso equivale a mais ou menos 2 milhões de reais por mês, isso sem falar dos bônus. E apesar da possibilidade de não estar satisfeito, os números até que são bons. São 14 partidas disputadas, sempre como titular, 5 gols marcados e 6 assistências. Você, torcedor do São Paulo, que se empolgou com o James Rodrigues, é melhor desencanar. Para tirá-lo do Al Rayyan já seria necessário bastante dinheiro, isso sem falar na questão salarial. Quero te contar agora sobre o futuro de Vítor Cuesta, completamente fora dos planos do Internacional, zagueiro que recentemente renovou seu contrato, mas perdeu de vez o pouco moral que tinha com o torcedor depois de uma falha no Grenal. Cuesta, que tem contrato com o Inter até dezembro de 2023 e ganha 500 mil reais por mês, até por isso o Inter está tentando qualquer tipo de negócio para o zagueiro argentino. Chegou a procurar o Corinthians para oferecer uma troca. O Bruno Mendes indo em definitivo para o Inter e o Vítor Cuesta sendo repassado para o Timão. Proposta recusada. O Inter também procurou os dirigentes do São Paulo para sugerir uma troca envolvendo o Rigoni. Outra oferta que não acabou evoluindo. Mas a negociação mais quente nesse momento envolve o Botafogo. John Textor, por meio dos dirigentes do Botafogo, procurou o Internacional pedindo o empréstimo do Vítor Cuesta até dezembro. Empréstimo gratuito, o Botafogo assumindo 100% dos vencimentos. O Inter pediu até quarta-feira para dar a resposta. É possível que exija alguma compensação financeira para liberá-lo por empréstimo, mas só a possibilidade de se livrar de um salário de R$500 mil por um zagueiro que não anda com bom cartaz no Rio Grande do Sul já causou uma expectativa interessante entre os dirigentes do Colorado. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que tem um novo dono desde a noite dessa segunda-feira. Ronaldo adquiriu 90% das ações do clube, com a promessa de 50 milhões de reais de investimento no primeiro momento e mais 350 milhões, que podem sair dos cofres dele ou de receitas geradas pelo próprio Cruzeiro, caso a Raposa evolua bastante na possibilidade de captação de novas receitas. Houve uma votação para lá de polêmica. Essa votação dos membros do Conselho Deliberativo em relação a uma série de pedidos do Ronaldo estaria acontecendo a partir das 6h30 da noite. Mas 2 conselheiros do Cruzeiro entraram com um pedido na justiça para que essa decisão fosse tomada em outro dia. O Cruzeiro só conseguiu reverter essa liminar por volta das 10 da noite e aí, por aclamação, os 215 conselheiros que participaram da reunião aceitaram que o Ronaldo assumisse o Cruzeiro, inclusive toparam que as tocas 1 e 2, centros de treinamento do Cruzeiro, passassem a ser propriedade da SAF. Em troca, o Ronaldo assume cerca de 180 milhões de reais de dívidas tributárias da Raposa. Também ficou combinado que o Cruzeiro, associação, vai trabalhar para recuperação judicial ou extrajudicial. O prazo definitivo para que o Ronaldo assuma todas as condições é 18 de abril. É legal contar para vocês que a primeira medida do Ronaldo a partir de agora será resolver dívidas de algo na casa dos 16 milhões de reais. Dívidas na FIFA e na CNRD. Essas dívidas hoje impedem o Cruzeiro de registrar novos jogadores. São 5 os contratados para a Série B. São eles: Neto Moura, Gabriel Mesquita, Léo Paz, Rafael Silva e Rodolfo. Ronaldo assegurou que vai resolver tudo isso muito em breve e ainda prometeu mais 2 reforços de mais peso para melhorar o time de olho no acesso para a primeira divisão. Bora te explicar a situação de Gabigol, que chamou a atenção de torcedores rubro-negros nessa segunda-feira ao retirar de seu Instagram quase todas as fotos com relação ou ligação ao Flamengo. Se você entrar hoje no Instagram do Gabigol, você vai ver só 31 postagens, apesar dos 9 milhões e 600 mil seguidores. Entre essas 31 postagens, só 3 fazem menção ao Flamengo.
Muito torcedor rubro-negro imaginou que fosse uma dica, uma deixa de que ele está indo embora. Gabigol que se meteu em confusão com o técnico Paulo Sousa depois ou durante a final contra o Fluminense no último sábado. Cheguei a contar para vocês nessa segunda-feira que durante um intervalo o Paulo Sousa cobrou os jogadores dizendo que eles não faziam nada do que havia sido combinado. O Gabigol não gostou da forma como o técnico português colocou as coisas e respondeu. O pessoal do Deixa Disso precisou interceder para que a coisa não ficasse ainda mais tumultuada. Existe inclusive a possibilidade de o Gabigol começar na reserva a Libertadores dessa terça-feira com o Pedro entre os titulares. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Mas, voltando à história do Instagram, conversei com o Júnior Pedroso, que é um empresário do Gabigol, para saber o que significam essas retiradas das fotos do Instagram. O Júnior respondeu da seguinte maneira: não tem nada a ver com a possibilidade dele estar deixando o Flamengo. O Gabigol mudou o designer do Insta dele com fotos pretas e brancas. Então, é o empresário minimizando a retirada das fotos com qualquer possibilidade de negociação. Mas, porém, contudo e todavia, o empresário, o Júnior Pedroso, não cravou a permanência do Gabigol por mais muito tempo. A frase dele foi a seguinte: sobre sair, nunca se sabe, e é o mercado quem dita as regras. Perguntei se existem propostas pelo Gabigol nesse momento e o Júnior não respondeu ainda. Assim que tiver qualquer avanço sobre essa história, trago novidades para vocês. Ah, só mais uma coisa importante. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla, marcou para a próxima quinta-feira uma reunião entre líderes das principais organizadas do clube com jogadores. Esse encontro vai acontecer no Ninho do Urubu e não contou com a aprovação dos atletas. O Marcos Braz marcou a reunião sem consentimento dos jogadores. Agora de informação exclusiva, Allan Kardec está voltando ao Brasil, centroavante de 33 anos de idade, com boas passagens por Vasco da Gama, São Paulo, Palmeiras, está há bastante tempo no futebol chinês, mas a paciência do Allan Kardec com a inadimplência acabou. Ele já havia passado um longo período no Chongqing Lifan sem receber salários. Depois de muita paciência, ele acabou rescindindo o contrato e fechou com o Shenzhen FC, mas nesse novo clube também conviveu com salários atrasados. O procedimento era sempre o mesmo: 4 meses de salários atrasados, quando completava o quinto, o clube ia e pagava um mês, voltava para 4 meses de salário. Desde janeiro, Allan Kardec cogitava a possibilidade de rescindir o contrato. Acabou que ele aguardou, esperou por uma definição, não estava muito afim de ir à FIFA, que é a última instância para tentar uma rescisão de contrato, mas a paciência dele terminou e nos próximos dias o Allan Kardec deve recorrer à entidade máxima do futebol para exigir a rescisão do contrato, algo que outros atletas do Shenzhen já fizeram. Por exemplo, o Quinteiro, meia colombiano, que já fechou com o River Plate, recorreu à FIFA para a rescisão do contrato. Outros 2 jogadores da seleção chinesa também deixaram o Shenzhen FC dessa mesma maneira. A ideia do Kardec conseguir apurar com uma pessoa próxima a ele do staff é de que o Kardec passe a jogar no Brasil. Esse anúncio deve acontecer nos próximos dias e clubes interessados devem entrar em contato com Marcos Casseb, que é seu representante. Antes de mudar de assunto, só uma informação legal. Enquanto o Alexandre Matos era diretor executivo de futebol do Palmeiras, o Matos tentou a contratação do Kardec. O Matos acabou indo embora do Palmeiras e essa nova gestão alviverde também já fez contato, sondando a possibilidade de ter o Kardec, ainda que exista algum receio entre dirigentes do Palmeiras sobre a reação dos torcedores. Vale a lembrança de que o Kardec deixou o Palmeiras anos atrás de forma bastante polêmica para jogar no São Paulo. Quero fechar o vídeo falando sobre a possibilidade de um pacotão de reforços portugueses pintar no Corinthians. Cravei para vocês nessa segunda-feira que o lateral direito Rafael Ramos, de 27 anos de idade, já fechou com o Timão. Salário, tempo de contrato, luvas, ele vai ganhar cerca de R$200 mil por mês. Falta para que o anúncio aconteça a liberação do Santa Clara, o contrato termina na metade do ano. O Corinthians quer a liberação agora, sem pagamento de qualquer compensação financeira. Se o Santa Clara topar, ele é anunciado antes do fim da janela, que se encerra em 12 de abril. Caso contrário, o Rafael Ramos será anunciado na metade do ano. Mas o Vitor Pereira, o técnico corintiano, também indicou outros 2 jogadores. O primeiro deles, Pedrinho, meio atacante de 29 anos de idade, também português, atua pelo Gil Vicente. Ele é o recordista de assistências no Campeonato Português, foram 9 passes para gol. No mês de fevereiro, inclusive, acabou eleito o melhor jogador do mês na competição. Vive um momento bem legal, tanto que teve seu contrato renovado recentemente. O Gil Vicente fez um esforço e estendeu o contrato dele até 2025.
Outro nome especulado é de Rubem Lameiras. Esse atacante tem 27 anos de idade e joga no Vitória. Contrato até junho de 2024, fez todas as categorias de base no Tottenham, ainda atuou por outros 2 clubes ingleses antes de voltar para Portugal. Também tem números bem interessantes e é considerado jogador extremamente versátil. São bons atletas, tenho certeza que rejuvenesceriam o elenco e dariam a intensidade que o Vitor Pereira quer. O grande problema é que, ao contrário do Rafael Ramos, esses 2 jogadores têm contratos longos. E é inimaginável que tanto o Vitória quanto o Gil Vicente aceitem liberar os jogadores de graça. É impensável. Qualquer compensação financeira para o Corinthians pode se tornar um problema. Todos os últimos reforços do Timão não tiveram pagamento para direitos econômicos. A ideia do Corinthians é trazer jogadores de graça. E isso pode acabar sendo um empecilho para a contratação de um pacotão português no Timão. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, deixa like. Quem curtiu muito, se inscreve no canal. Se inscreve também no nosso canal de cortes, tem sempre vídeos bem interessantes. A gente volta de tarde com mais notícias e tem programa do Nicola a partir das 7 da noite, por volta de 7h15, para repercutir os grupos da Libertadores da América. Quais são os principais adversários, como é que andam os times sul-americanos, você vai saber de tudo isso, beleza? Abraço, tchau!